Estamos aqui mais uma vez. Grisa TV, um olhar pangrisiano. Hoje nós vamos falar daquilo que é mais parecido com o nosso olhar, que é a nossa imaginação. Nós vimos em programa anterior que a mente humana tem duas funções distintas, o consciente e o subconsciente. E nós vimos que o subconsciente pode ser comparado a um terreno mental, a uma besta interior, a um robô invisível. Mas também nós sabemos que o subconsciente move os três grandes sistemas da nossa vida. Move o sistema orgânico, das células, órgãos, sistemas, inclusive os nossos membros. Mas o subconsciente também comanda, ou rege, eu gosto mais da palavra rege, governa, o sistema emocional. E o sistema emocional desencadeia todas as nossas reações e comportamentos, nossas reações emocionais e atitudes e comportamentos. É o sistema emocional que rege as nossas reações emocionais e comportamentais. O subconsciente que rege o sistema factual. Eis aqui uma coisa nova que a parapsicologia vai introduzir. Que o subconsciente move os fatos da nossa vida. Nada, absolutamente nada acontece na sua vida que o subconsciente não tenha regido a sua realização. O Pedro, o câmara aqui que está me filmando, ele diz que ele escolheu uma namorada. Ele não escolheu coisa nenhuma. Na verdade, você foi levado a encontrar-se com ela. E ela encontrou você. Porque o subconsciente de vocês puxou um para o lado do outro. E ainda acho que são livres para escolher. Não é livre. Parece, às vezes, ser livre. Parece, às vezes, ser livre. Mas não é livre assim. Então, o nosso subconsciente rege a continuidade da nossa vida. Mas para ele poder produzir os resultados, nós temos que cultivá-lo de forma adequada, como vimos em outro programa anterior. E para ser cultivado, nós temos mais uma lei. É a lei da imaginação. Quando eu publiquei o livro Paranormalidade para Todos, em 1990, eu já colocava nessa edição de que o subconsciente, ele, na verdade, rege tudo o que acontece na nossa vida. Mas ele rege conforme ele foi orientado. Orientado como? Pelas programações herdadas dos nossos antepassados. Pelas programações herdadas na vida intrauterina, no processo de nascimento. E tudo que todas as nossas experiências construtivas, benéficas ou confusas, atrapalhadas depois que nascemos. Todos os nossos sucessos ou os nossos fracassos são registrados no subconsciente após o nosso nascimento. Mas o mais importante mas agora que nós podemos cultivar o nosso subconsciente de forma adequada, podemos domesticar a besta interior da forma conveniente e podemos comandar o robô invisível de forma mais benéfica e construtiva. Nós podemos fazer isso pela imaginação. O que se imagina para o subconsciente tem o mesmo valor do que acontece na realidade. Eu já publicava isso em 90. Em 1992, no dia 7 de junho, a Rede Globo de televisão anunciava no programa, no Jornal Nacional, que a ciência havia feito uma grande descoberta. Que para o cérebro humano não há diferença entre aquilo que imaginamos daquilo que percebemos na vida prática. Então, simplificando, podemos dizer que isso vai levar à seguinte constatação:
que o cérebro humano não distingue o onírico, o imaginário e o que acontece no dia a dia. O real, aquilo que nós chamamos de real, o que acontece agora, o que nós percebemos agora, para o cérebro humano tem o mesmo valor daquilo que imaginamos ou aquilo que sonhamos. Por isso, muitas vezes as pessoas sonham e parece que é verdade. Nós vamos falar sobre isso mais adiante em outros programas. Mas é a imaginação. Eu até enfatizo nesse livro que eu publiquei, e que agora está numa nova edição, desde 2001, como Paranormalidade, um potencial mental. Enfatizo que há pessoas que falam coisas. Existe um mentiroso que conta tão bem uma mentira que depois ele mesmo acredita na mentira. E acredita mesmo. Não é fingido, não. É, assim, sofre as consequências das programações do seu subconsciente. Então, às vezes as pessoas dizem que o fulano é falso. Não, para ele é verdadeiro. Ele que está falando é verdade. Os outros que veem como falso. Mas ele se sente verdadeiro. Por quê? Porque ele imaginou. Ele criou devaneios que o fazem imaginar assim. Então, a imaginação é muito importante. Então, aquilo que você imagina para o seu subconsciente tem o mesmo valor do que aquilo que acontece no dia a dia, na realidade. Então, veja, nós demos um exemplo anterior, que para você ter um bom trabalho, você pode cultivar a sua mente com um pensamento positivo. Tenha um maravilhoso trabalho, siga um brilhante caminho, preste admirável serviço e recebo magnífica recompensa. Mas uma vez eu estava no Clube Cruzeiro de Joaçaba e lá para um baile. De repente, o Altemar Dutra começa a cantar uma daquelas suas músicas de dor de cotovelo, cheia de pensamento negativo, cheia de coisas, de informações tristes e negativas. E o pessoal sai dançando no meio do salão. Disse, isso não está bem como se fala no pensamento positivo. Porque aqui, pensamento é tudo negativo e o pessoal fica feliz. Aí eu descobri que, na verdade, por que as pessoas lá saíam dançando felizes? Com uma choradeira daquela chamada Altemar Dutra. Ou podíamos colocar outro cantor no lugar dele. Por quê? O pensamento, a palavra, a verbalização vale menos que a imaginação. Então a pessoa, de repente, quando começou a tocar aquela música, lembrou que um certo dia o namorado veio tirá-la da mesa para dançar. E ela saiu toda feliz. Ou ele lembrou que naquele dia teve coragem de ir lá na mesa da fulana, sem precisar botar cachaça na cabeça, e convidou para dançar, e foi aquela dança linda, gostosa. E depois a gente acabou construindo a vida juntos. E somos felizes até hoje. Então o que acontece? A pessoa acaba, na verdade. Então, como eu dizia, a imaginação vale mais que a verbalização. Lembrar daquele dia que eu fui tirada da mesa para dançar, ou que eu tive coragem de tirar aquela que eu sonhava dançar comigo, e que depois vai ser a minha namorada para sempre, se assim seja. Não? Então, o que acontece? O que ele lembra que aconteceu é fruto da sua imaginação, da sua lembrança, mas é fruto da imaginação. Vale mais do que as palavras que ele está ouvindo na voz do cantor. Então nós vamos constatar que tem mais ainda. Um dia nós vamos dedicar um programa só para esse assunto. Emoção. Aliás, mais de um, nós vamos ter a emoção no meio. Aquilo que você vivencia com emoção forte, registra-se no seu subconsciente com muito mais intensidade do que aquilo que você fala, ou repete até. Então,
Quando você for repetir, tenha um maravilhoso trabalho, siga um brilhante caminho, presto admirável serviço, recebo magníficas recompensas, é importante que para você conquistar um bom trabalho, você também imagine estando a trabalhar num lugar agradável, legal, que você sempre sonhou. Mas procure colocar emoção naquilo que você imagina. E se você falar o pensamento, bota emoção também no que fala, como diz lá o locutor futebolístico. Mais que eu boto emoção. Né? Eu boto emoção. Então você tem que colocar emoção naquilo que você diz, naquilo que você imagina. E a imaginação recebe o colorido daquilo que você vivencia. Então imagine um bom trabalho. E lembre sempre, você poderá cultivar isso de forma mais adequada. Eu tenho uma série de CDs que você pode ver no nosso portal. E todos eles entram, em grande parte, a imaginação para você cultivar resultados positivos na sua vida. Seja para você cultivar um trabalho melhor, uma profissão com mais sucesso, seja para você estabelecer um relacionamento humano mais encantador e maravilhoso, seja para você ficar rico mais depressa. Eu digo que o nosso instituto é um caminho para você aprender a ser rico, sadio, sábio e feliz. Então, até a próxima quinta-feira, nós estaremos de volta com outro tema para ajudar, dar a nossa contribuição para você aprender a construir uma vida melhor e ser mais feliz. Obrigado.